Boa tarde, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. O salmista, no Salmo 122, verso 1, ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E com essa alegria do salmista, e também estou muito alegre, quero convidar vocês para ir à escola da fé e aprender com Jesus. Certa vez, uma mulher trabalhava num moinho, fora da cidade. Antigamente, o moinho era movido a roda d'água. E ela, cedo, de madrugada, ia lá e voltava tarde. Certo dia, ela voltando, pertinho da cidade, no meio do caminho tinha uma pedra. E ela pensou, os carroceiros, era só na época da carroça. Ela pensou assim, porque tem alguns carroceiros que trazem a mercadoria para a cidade e voltam tarde, até que vende toda a produção. Ela pensou, se eu deixar essa pedra bem no meio do caminho, os cavalos passam de largo e vai dar um acidente, a carroça vai bater ali, pode cair o carroceiro, se tiver caroneiro, cai de cima, pode bater, pode haver morte aí. Mas a pedra era muito grande, ela não tem força para removê-la. Mas o prefeito que colocou aquela pedra no meio do caminho, deixou uma alavanca bem pertinho. Sabe o que é uma alavanca? Alavanca, como ontem uma neta disse assim, é a alavanca de mudança do carro, né? Eu digo, isso também. Uma alavanca, um ferro comprido, pode ser uma madeira. E ela, com aquela alavanca, conseguiu conduzir a pedra fora da estrada. E aí ela percebeu que onde estava a pedra tem um buraco e tem um baú dentro daquele buraco. Ela pegou aquele baú, colocou em cima do barranco, abriu o baú, cheio de ouro, joia e dinheiro, pedras preciosas, e um bilhete. Aí o prefeito escreveu assim: quem removesse essa pedra seria o dono dessa fortuna. Imagina ela chegando em casa. Que notícia boa e ruim, elas são rápidas. Hoje, fantasticamente, mais rápido ainda. Mas naquele tempo, o pessoal se comunicava. Agora, naquele dia, vários carroceiros vieram de manhã para a cidade e de longe viram aquela pedra, tiveram que voltar e fazer um desvio. Chegaram tarde na cidade e falavam para todos os seus fregueses mal do prefeito. O prefeito não manda tirar as pedras do caminho. E eles voltaram e tiveram que fazer aquele desvio de novo. Chegaram tarde em casa. Também o homem falando para a esposa, para o filho, tinha uma pedra no caminho. O prefeito não faz mais nada. Aí, ali uns dias, eles ficaram sabendo daquela que recebeu aquela fortuna. Imagina aquele carroceiro. Ele fica pensando assim, por que eu não tirei essa pedra hoje? Não precisava estar sofrendo aí. Deixei de ganhar essa fortuna. Amém? Na escola da fé, aprendendo com Jesus, ali no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 2, onde Jesus diz, ele passou a ensiná-los dizendo, né? A primeira aula, onde Jesus está na aula ali com aquele povo ao pé do monte, ele começa a dizer no capítulo 5, verso 3, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E ele desenvolve esse tema falando como é que é a pessoa humilde. Depois ele mostra isso na prática. E no capítulo 5, verso 5,
A segunda aula, ele diz, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Que fantástico. Depois de dar essas duas aulas, outras aulas ali no Sermão do Monte, são muitos, ele ensina, ele diz assim, é fantástico, aqueles 3 capítulos, onde é ensino de Jesus. Mas vamos pular tudo isso agora e vamos na aula prática. E na aula prática, ele já mandou os discípulos no capítulo 10 para a missão, trabalhar. Mas no capítulo 11, ele resolve porque sempre tinha aquela multidão em roda dele e os seus discípulos. No capítulo 11, verso 28 a 30, quem tem sua Bíblia e quiser acompanhar, ali ele está com o povo reunido e ele se dirige a eles dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui no verso 29, ele diz assim: aprendei de mim. Ele diz: olha para mim que eu quero ensinar vocês como se faz as coisas. E uma das primeiras coisas que ele quer fazer é amansar os seus para o ministério. Amansar. Eu lembro, quero contar uma ilustração que eu já usei, muitos conhecem essa ilustração. Eu passei na minha adolescência na casa do vovô para ir na escola. E o meu tio mais novo, tio Lífio, muitos conhecem, ele tem uns 4 anos mais do que eu. Eu gostava muito dele, gosto até hoje, maravilhosamente. E ele amansava boi. Aí ele pegava a canga e colocava a canga no chucro e pegava o boi manso, maior, e colocava do outro lado. E aí o chucro, ele quer subir barranco. O chucro dá coice. E aquele boi que era amansado, depois de ficar maior, o vô que tinha negócios, ele vendia os boi mansos para um preço bem maior do que o preço para engorda. Agora, aquele boi que não amansava, sabe o que era feito? Aí o vô disse, antes de que vocês vão se machucar, vamos tratar ele, engordar e vamos vender para o açougue. Vocês entenderam? Para que serve, então? Então, e na canga era colocado o cambão, que chama-se no meio. Jesus está dizendo que ele prometeu no Mateus capítulo 28, 19 até o final, estarei com vocês todos os dias. É uma promessa que ele está junto com aqueles que ele envia. E aí ele diz, olha, no Salmo 28 e o Salmo 29, um diz assim, eu sou a força do povo, eu dou a força para o povo. E outro diz assim, ele é a força. Então, ele que dá a força, ele que puxa.
Não sei se você... O cambão, essa madeira que eu há pouco usei como alavanca, a alavanca, a gente pode levantar, depende da alavanca, tu ergue o trator maior que tiver, não precisa macaco. Alavanca, sendo um ferro forte ou uma madeira forte, e tu usando a alavanca certa, tu levanta um peso tremendo, sem muito fazer força. Então, ele que dá força. Ele é aquele que vai no meio. Ele que puxa o arado, puxa a carroça. Amém? Então, ele quer colocar o Bili na canga para amansar, para servir no reino. E nessa escola da fé, aonde que é essa escola da fé? Sabe, quando um aluno faz o estágio, ele é mandado. Mas aqui, Jesus vai junto. Para onde que ele leva aquele povo e aquele discípulo que ele está ensinando? Na prática, agora é na prática. Para onde Jesus leva eles? Onde é que é essa escola maravilhosa? No deserto. Certa vez ele falou para o seu discípulo: vão para um lugar para descansar, porque essa multidão aí, ele queria dar uma guinada, mas o povo estava lá antes do que eles chegaram. E aí ele começou, viu aquela multidão, ele disse para o seu discípulo: o povo anda como ovelhas sem pastor. Estão exaustas, machucadas. Ele começa a curá-los, evangelizar. E aí os discípulos já são muito espertinhos, né? Chegaram para Jesus e falaram baixinho para ele: Jesus, despede essa multidão, porque nós estamos num lugar deserto. E esse povo está com fome. E eles, a caminho, pode ser que vão achar um lugar para comprar algo para eles. Agora, se tu vai pregar mais 2 horas aqui, ó, eles vão desmaiar de fome. Aí Jesus olhou para eles assim e disse: dão vocês de comer. Dão comida para esse povo. Mas da onde nós vamos arrumar tantos pães? Vamos ver o que vocês acham. Acharam um menino que tinha 2 peixinhos e 5 pães. O que é isso para tanta gente? Diz ele. Aí ele deu uma ordem para eles: organize esse povo em grupo de 100 e de 50. Agora, tu imagina que lugar, naquele deserto, mas tinha uma relva, tinha um gramado, quem sabe até umas árvores de sombra. E lá o povo está lá. Aí ele faz aquela multiplicação de pães. Ele levanta e dá a graça e começa a repartir e dá para os seus discípulos, e os discípulos levaram para o povo. Imagina que aula foi essa. Fantástico. Para onde mais eles foram levados? Para o mar. Imagina Jesus andando sobre a água, né? Aí Pedro primeiro acharam que era um fantasma. Se és tu, Senhor, manda eu ir ao teu encontro. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas, mas de repente Pedro começou a olhar em roda e começou a afundar. Que prática! E no mar, Jesus mandou ele lá na beira da praia, também era o lugar de pregar o evangelho para aquela multidão. E também ele mandou Pedro pescar. Mas pescaram uma noite inteira e não pegaram nada. E Jesus chega no outro dia. E aí ele diz: Pedro está lavando as redes.
vai lá pegar uns peixes. Mas, Jesus, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, agora não é hora. Ora, tu imagina um pescador. Pedro era perito pescador, e os outros também, alguns. Mas eles disseram, sob as tuas ordens, nós vamos obedecer e vamos. E acontece aquele milagre que pegaram grandes peixes. Eles também foram para o cemitério. Sabe para onde eles foram? Para o cemitério. Lázaro tinha morrido. Estava doente primeiro, né? Onde a Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque Jesus, no texto que nós lemos, ele tinha prometido aquele que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E elas estão ali numa situação péssima, em situação de um fardo enorme, manda chamar. Fizeram de tudo para Lázaro sarar e nada. Então, socorro, Jesus. E ele demora. Quando chega lá, aí ele queria... Vocês podem imaginar os discípulos, porque Jesus já tinha ensinado eles. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E quando a Marta chega, onde Jesus estava ali, não queria logo se apresentar, começa aquela conversa, e os discípulos escutando, né? Marta, não chora. Eu prometi, eu falei que eu sou a ressurreição e a vida. Ah, eu sei, diz a Marta, que no futuro tu será isso, isso. Mas, Marta, você ainda não entendeu. O teu mano está morto, mas ele vai viver. A Maria foi a mesma coisa. E os discípulos estão escutando isso. Aí acontece o seguinte. Jesus dá uma ordem. Quando ele chega, perguntou primeiro, onde é que se sepultaram? Aí levaram ele lá no cemitério. Lá no cemitério, quando ele vê o túmulo, Jesus chora porque ele ama. Aí Jesus dá uma ordem. Tira a pedra. Agora imagina aqueles 12 pensando, cá comigo. Mas se já faz tantos dias, vai dar um mau cheiro aqui que vão ter que correr. Até a Marta e a Maria dizem, Jesus, tá podre, não tem mais jeito. Jesus reforça o pedido, tirai a pedra. Eles obedeceram. E Jesus levanta as mãos e começa a orar e pedir ao Pai do céu. E aí, quando termina de orar, ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem todo enrolado, que era costume do morto ser enrolado, sei lá, com tiras de pano. Jesus deu outra ordem. Quem sabe ali Pedro e João e etc. Estão lá ele desenrolando. E na época também o morto era colocado numa capuça. Aquilo Jesus não mandou tirar. Mas tenho certeza que aquilo lá o Lázaro fez assim, ó, porque depois de ele estar desenrolado, ele queria ver a glória de Jesus de novo. Muitas vezes nós precisamos tirar essa capuça que atrapalha a nossa visão. Imagina que aula prática foi essa? Tirar a pedra. Agora, vamos pensar agora, porque depois que funciona, que eu me coloquei a puxar a carroça, levar o evangelho adiante, aí eu também vou passar por experiência marcante, né? Porque senão quero até fazer um comentário com o Jairo.
a filha de Jairo estava doente e Jairo foi procurar Jesus. Ele entendeu essa. Se alguém está em crise, pode me achar. Me achar. E Jairo vai, e pede para Jesus, vai lá em casa e cura minha filha. Mas com isso ele se demora, porque a caminho ele está realizando milagres. De repente veio a notícia da casa de Jairo. Disseram para Jairo, não incomoda mais o mestre que a filha morreu. Tem mais jeito. Aí Jesus falou para Jairo, crê somente, Jairo. Crê somente. E Jairo creu. E Jesus foi na casa do Jairo e lá ele ressuscita a filha dele. Mas eu quero fazer um pouco de comentário da minha andança, que alguns, maioria de vocês sabem, que a gente recebeu um convite para trabalhar em Alta Floresta, aqui do Rio Grande do Sul, quase no centro do estado, até Alta Floresta, no Mato Grosso, bem no extremo do norte do Mato Grosso, daqui lá 3.000 quilômetros. E aí eu me propus, eu e a Nilza, de trabalhar num campo de missão por 2 anos voluntariamente. Ficamos lá no Mato Grosso, ficamos 7 anos. Faltou poucos dias. Mas aí sai, depois de um culto de envio, sai o Vili com a Nilza, com o carro cheio, um golzinho que nós saímos. E a caminho começa as perguntas e as colocações que vêm na mente, me veio assim muito forte. Mas quem sou eu para evangelizar, para deixar a fazenda e ir lá para a Alta Floresta? E aquela luta, no primeiro dia, quando à meia-tarde nós chegamos, nós andando no Paraná, e aí eu vi que tinha pouco combustível no carro, e eu estava com muita sede, e a Nilza também. Era em maio, época de inverno, mas em maio faz aquele verãozinho. E o sol batendo na gente, o vidro dianteiro, e calor e sede. Eu disse para a Nilza, primeiro posto, nós vamos abastecer o carro. E também vamos matar a nossa sede. Quando entrei no pátio do primeiro posto, quando encostei na bomba do combustível, o dono que eu não conhecia ninguém desse posto, o dono com uma bandeja, esperando eu abrir o vidro do carro, e ele, depois que eu abri o vidro, ele colocou aquela bandeja para dentro, com 2 copos, e pediu, Deus me mandou dar água para ti e para tua esposa. Ali eu vi aquela dúvida, aquelas incertezas que vinha me atormentando. Esse Deus que é todo poderoso, que vê e sabe de tudo. Para mim, Jesus disse naquela hora, Vili, eu saciei a tua sede. Agora vai, Vili, porque eu vou estar contigo. Essas são as experiências que eu podia contar várias situações assim. Assumi trabalhar no Paraguai, época de crise de colheita. Eu estou sem dinheiro para ir para o Paraguai fazer evangelização lá. Uma pastora me convidou. E aí acontece, uns dias antes, eu estou fazendo palestra aqui no Rio Grande do Sul, lá pertinho de casa. E vou numa cidade vizinha, fiz umas 4 noites numa comunidade do interior, e o presidente perguntou quanto é que devo. Digo, olha, eu não trabalho por causa do dinheiro,
Eu tenho feito isso porque Deus me chamou para fazer. Agora, se querem me ajudar com combustível, eu fico contente. Aí ele fez o cálculo, eu vou te dar um pouquinho mais, me deu 50. Aí, um final de semana, na semana seguinte, que eu ia para o Paraguai, tinha uma reunião da igreja regional, e eu participei dessa reunião. Veio o tesoureiro e outros membros daquela paróquia, daquela comunidade, vieram com um envelope, Billy, o presidente mandou isso aqui para ti, porque ele achou muito pouco. Como eu estava com a Bíblia, eu peguei, abri aquele envelope, tirei 2 notas graúdas de R$100. Coloquei o envelope dentro da Bíblia, os 200 no bolso. No dia seguinte, na devoção, eu comentei com a Nilson, porque cheguei da tarde. Está aqui o envelope que o presidente mandou. Aí abri o envelope, tinha mais 2 notas de R$100. Eu fui para o Paraguai e voltei com aqueles R$400 na época. Que Deus é esse que sabe tudo. Para finalizar, o tempo corre muito depressa. Eu quero lembrar um versículo que está lá em Mateus 26, 41, onde Jesus fala para os seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Eu fiz um resumo do versículo. Mas ele pede para que nós ficamos alerta, que nós se colocamos em ficar vigiando e orando, que nosso papel de trabalhar na seara do Senhor, porque nós estamos fazendo parte desse trabalho de missão. E nesse dia de hoje, sou grato que Deus tenha me abençoado de uma maneira muito especial, com essa família maravilhosa, que a maioria está aí junto, mas também quero agradecer essa oportunidade de novo de poder falar do amor de Jesus para esse povo. Eu creio que muitos, onde vai chegar esse vídeo depois, esse áudio, não sei o que tudo, que possa despertar pessoas para a vida de fé. Que Jesus é aquele que nos chamou para tirar pedra do caminho. E nessa caminhada, onde Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado. Sobrecarga. Eu lembro, fui visitar meu irmão mais velho no hospital. Estava nele na UTI. Estava mais de 20 dias já. E sem comunicação, ele não reagia. Mas eu cheguei, porque disse que a mente é a última coisa que apaga. Eu fiz um comentário. Lembrei desse texto para ele, que nós lemos ali no Mateus capítulo 11, 28 a 30, e falei da supercarga. A supercarga, quando a gente estava na casa do Bobô, a gente ia junto para quebrar milho. E ele treinava os cavalos, boi na carroça, para buscar depois esse milho. E a carroça já estava cheia. Aí a gente dizia para o Bobô: mas está cheio. Não, cabe mais. Aí chegava no outro monte de milho, e aí ele colocava milho, espiga de pé em roda da carroça, e aí, agora está cheio. Não, cabe mais. Na outro monte, mais espiga de pezinho, e aí eu vejo que aquilo era uma sobrecarga. Eu disse para o meu mano: você está carregando uma sobrecarga da tua situação hoje. Orei com ele, que Deus tenha misericórdia da sua família, de nós, porque a saudade é grande também. Valeu, quero orar com vocês. Querido Pai amado, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que nós presenteasse aqui nessa tarde. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.